torcedor celeste, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Próximo jogo do Cruzeiro é pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira contra o Campinense, às 21h45. Cruzeiro continua à procura de técnico. Jorginho, Ricardo Gomes, Reinaldo, lá da Colômbia, são os nomes mais falados. Diretoria faz troca com o Palmeiras. Cruzeiro tem novo patrocínio nos uniformes. Está no ar o programa que fala do maior clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Pessoal, olha, Cruzeiro hoje nós vamos tocar o programa bem dinâmico, com muita novidade sobre as coisas do Cruzeiro. Vamos falar de tudo. Diretoria, comissão técnica, jogadores, quem pode sair, quem pode ficar. Então, porque o Cruzeiro só está disputando agora a Copa do Brasil. E o próximo jogo é quinta-feira contra o Campinense. O Cruzeiro empatou o primeiro jogo 0x0. 0x0. É aquele jogo terrível que foi. Aquele jogo terrível. Eu venho aqui há muito tempo já, desde fevereiro mais ou menos, começou os jogos amistosos e os campeonatos. O Cruzeiro não tem ataque. Cruzeiro não tem ataque. O ataque do Cruzeiro é inofensivo. Não faz mal a ninguém. Eles não entram dentro da área. Não entra dentro. O Cruzeiro só entra na área com jogadas individuais do Alisson ou do Elber. Só, mais nada. O Cruzeiro não entra dentro da área. Então, por isso, olha quantos gols o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, gente. 18, né? 18 gols. Em 13 jogos. Em 13 jogos, o Cruzeiro só fez 18 gols. Absurdo uma coisa dessa. Absurdo. Então, o Cruzeiro fez uma troca com o Palmeiras aí, mandou o Fabiano e o Fabrício. Graças a Deus. Foram embora, foram pra lá e tal, vai com Deus, vai pra lá, vai com Deus. Veio dois jogadores que até então a gente considera bons jogadores. O Robinho é bom jogador no meio ali. E o Lucas é um lateral esforçado. Pelo menos melhor do que o Fabiano, e que nós estamos precisando de um lateral, estamos precisando. Agora nós estamos precisando de dois para lateral esquerdo. Dois para lateral esquerdo. E mais uns dois atacantes. Porque ficou provado que o Cruzeiro não tem ataque. Só tem os dois meninos pelas alas. Só os dois. A Arrascaeta não está jogando nada. Não está jogando nada a Arrascaeta. O Willian entrou, está voltando de contusão, também não mostrou nada. E o Willian não é esse jogador que nós estamos precisando, não é aquele matador. O Willian não é o matador, então nós precisamos de um jogador que chega lá e faça gol. Os gols do Cruzeiro, muitos deles são dos Beck que faz, ou aquele Rafael que faz. Fez um gol lá contra o América no último jogo, foi anulado, injustamente foi anulado, porque o gol, ele estava em posição legal, o Bruno Rodrigo, e o Bandeirinha, mais uma vez, foi lá e levantou a mão e afanou o Cruzeiro. Porque o gol valia, aquele gol poderia mudar a história da resultado daquele jogo. Mas são águas passadas. Vamos deixar a coisa rodar. O Cruzeiro agora tem que se reforçar para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que o Cruzeiro está jogando, já está disputando, e depois vem a Copa Sul-Americana. Também o Cruzeiro vai disputar. Então vamos reforçar a equipe. Segunda-feira teve uma reunião do conselho lá do Cruzeiro. Dr. João falou, foi prestação de contas, o Cruzeiro fez a prestação de contas muito bem, foi aprovado as prestações de contas do Cruzeiro. E outra coisa, tem dinheiro agora para contratar. Não tem dinheiro lá para sobrar, não. Mas que tem dinheiro e tem crédito para contratar, agora tem. O Dr. João foi muito bem claro, ele disse que vai trazer de 3 a 4 jogadores para chegar e julgar na equipe titular. Jogadores para chegar e julgar na equipe titulares. E está procurando um técnico, que nós vamos discutir aqui com a bancada, se o Jorginho, o Ricardo Gomes. Eu gosto muito do Ricardo Gomes. Gosto muito do Ricardo Gomes, apesar dele ter um problema de saúde muito sério, que isso é um problema sério, porque a hora atrapalha, né? Bater na mesa aqui para não complicar o Ricardo Gomes, coitado. Mas é por aí. Então o Cruzeiro está procurando esse técnico aí. Estão esperando as decisões aí. Gente, se fosse um técnico que estivesse desempregado, já estaria aqui na Toca da Raposa. Já estaria aqui. Ou é o Jorginho, ou o Ricardo Gomes, ou algum outro que está trabalhando aí. Porque senão já estaria contratado. Boa noite, Rugão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, caríssimo Eduardo. Boa noite aos nossos telespectadores, aos meus companheiros de bancada aqui. Pois é, não deu. Fomos desclassificados aí no Campeonato Mineiro pelo 2º ano consecutivo, certo? Fica a indignação da torcida.
Fica também o nosso lado cruzeirense aqui, dos meus companheiros de bancada também, por essa campanha que o Cruzeiro fez. Até uma campanha muito boa, mas infelizmente os números do Cruzeiro não eram bons no campeonato. Foi como o Eduardo falou aqui, o nosso ataque é completamente inoperante. Acho que talvez seja até essa palavra que ele procurava, né, para agir de uma forma mais eficaz, contundente, né, em relação a isso. Né? Só confirmando o que ele disse aqui, em relação aos treinadores, entendeu? Para mim, e na minha opinião, só existe 2 treinadores hoje no mercado capazes de poder assumir a equipe do Cruzeiro, e com as contratações que vierem, porque precisa de contratação, de outro modo você pode trazer o Pepe Guardiola, amigo, que o Cruzeiro não vai jogar bola, certo? Você tem que trazer jogadores eficazes, jogadores com cancha, que a camisa não vai pesar para eles. A camisa do Cruzeiro vai vestir e os caras vão resolver o problema. Só tem 2 treinadores hoje no Brasil que podem resolver o problema do Cruzeiro com essas contratações que podem vir, certo? Um, na minha opinião, Marcelo Oliveira, mas que tem algumas arestas que precisam ser ajustadas ali junto ao Cruzeiro e costurada, tudo. Né? Exatamente. E o segundo, para mim, não vem, com certeza não vem, mas é o nome que resolveria o nosso problema, porque é um treinador que bate de frente com todo mundo, coloca nego que não quer jogar no banco mesmo, tira nego chinelinho, entendeu? E pra ele não interessa, joga os melhores, chama-se Dorival Júnior. Pra mim são os 2 nomes que poderiam resolver a vida do Cruzeiro. Gosto até do Ricardo Gomes, mas o problema de saúde dele acho que complicaria a gente num determinado ponto do campeonato aí. E o Jorginho, pra mim, é um David, só que com um pouco mais de experiência, né? Eu defendi o David aqui, todos nós defendemos porque ele vinha fazendo um trabalho, então tinha que dar tranquilidade pra trabalhar, etc. Não foi erro da parte de ninguém que defendeu, não foi. A única coisa que aconteceu foi que o David realmente não teve aí aquela experiência, aquela maturidade para poder levar adiante o projeto que ele tinha junto ao Cruzeiro Esporte Clube. Infelizmente, porque eu garanto uma coisa para vocês, não teve torcedor cruzeirense que torceu contra o David enquanto ele técnico do Cruzeiro Esporte Clube. Beleza, esse é o nosso Hugão. É isso aí, Hugão. Eu concordo com você no negócio do técnico. O Jorginho é um David melhorado. Um David melhorado. Mais experiência, disputou uma Copa do Mundo aí com o Dunga, né? Auxiliar técnico do Dunga. Mas e aí, Alexandre Ribeiro? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Eduardo, Gão, Carime, aos presentes aqui. A única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Permita discordar um pouco em relação ao Jorginho. Eu acho o Jorginho... Primeiro que o David, teoricamente, ele falando, a gente vê que ele estudou muito, mas ele nunca colocou na prática. O Jorginho já é técnico... Faz 10 anos, foi auxiliar do Dunga, mas quem acompanhava os treinos na seleção, via que ele, que era realmente treinador da seleção na Copa de 2010, foi muito bem no Figueirense em 2011, quase que levou o Figueirense para a Libertadores, o Figueirense por uma posição ele não disputou a Libertadores, chegou a vice, pela Ponte Preta, chegou à 2ª colocação na Copa Sul-Americana, sendo que ele eliminou o Vélez, o São Paulo, pegou o Vasco daquele jeito que o Dorival Celso Roth, o nosso amigo Eduardo aqui, não me deixa mentir, arrumou o time, por pouco ele não salvou o time do rebaixamento, e esse ano está invicto, sendo que nos últimos, a gente reclama tanto de clássico, 9 clássicos seguidos que ele ganha do Flamengo. Então eu acho que é um técnico bem mais experiente, mais rodado e que a gente está vendo bons trabalhos dele. Eu acho que, se for ele ou o Ricardo Gomes, o Cruzeiro está muito bem servido. Beleza, Alexandre, é isso aí. Você deu o currículo aí do Jorginho, mas ainda não ganhou nada, título, né? Não. Não teve nenhum título ainda, né? Mas assim, nada, quando né? o Adilson veio não tinha ganhado nenhum título, o próprio Dorival, quando veio pro E o Cruzeiro... Adilson continuou sem ganhar. O Adilson continua sem ganhar. Mas ganhou dois campeonatos primeiro, né? Verdade. Tá E agora o momento, bomba relógio da bancada, porque o Carime tá calado. Quando o Carime fica calado assim, dá um medo, né? Eu deixei ele... Dá um medo quando ele fica calado. Assim, a bomba relógio da bancada. O próprio Cuca só ganhou... Em 2013 que ele começou a ganhar título, né? Se a gente for olhar isso... Eu deixei meu amigo aqui pro final, porque ele fez um regime, ele era bem gordinho, mas agora ele emagreceu, gente. Depois ele passa para vocês aí a receita, o que ele fez. Não é isso, Carinho? Boa noite, um abraço. Ele tá reflexivo, tá dando um medo. Olha a camisa dele, como é que tá. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao pessoal da bancada, para mais de 9 milhões de torcedores espalhados por todo esse planeta azul, e torcedor do time do povo, realmente do time do povo. Inclusive com esse regime que eu fiz aqui, eu estou sendo apelidado aí pelos meus amigos de tábua. Não ter nenhum problema. Ai. Mas ficar por último é bom. Mas é bom porque se a gente vem analisando o que está acontecendo, a incompetência da diretoria que o Cruzeiro tem,
quando se falava nesse escuro, que vão chegar, totalmente incompetente, não fez nada para o time melhorar. Nós temos jogadores medíocres, essa legião de estrangeiros que vieram para o Cruzeiro aí, tirando o do meio de campo, o Romero, o resto é tudo jogadorzinho, eu sempre falei isso aqui. Esse Fabiano, lateral esquerdo mesmo, isso não podia... Não, direito. Lateral direito, não podia nem estar no Cruzeiro. Um time como o Cruzeiro, tivemos da zaga. A zaga machucou toda nesse período. E um dos pontos importantes que o Cruzeiro tem hoje, e eu falo isso aqui há muito tempo, é a zaga do Cruzeiro. A hora que o Dedé voltar, o Manuel voltar, o Mike, que parece que está tendo uma luzinha lá no túnel, que ele está começando. Agora o resto fica lá. Os individualistas, Elber e o Alisson, querendo resolver tudo e não resolve, porque eu não sei quantos gols que o Alisson marcou e quantos gols que o Elber marcou. Então são os jogadores que resolvem as coisas do Cruzeiro que não marcam gols. Nós não temos um jogador inteligente no meio de campo para chamar, manda essa bola para mim, que eu vou colocar o Alisson, porque o Alisson, os dois chega 15, 20 minutos do segundo tempo, estão exaustos dentro de campo, tentando resolver sozinho. Por que quem é que vai resolver? Esse Ninguém. jogador seria o Arrascaeta, né? O Arrascaeta... Teria que ser. Esse Arrascaeta já está aqui tem quase 2 anos, né? 1 ano e meio. Né? É quase 2 anos. 1 ano e meio é quase 2 anos, né? Ele não fez... Jogou um jogo contra o rival. Jogou um jogo só, mais nada. Tem gente interessada por ele. Então eu acho que agora chegou o presidente, viu? Eu acho que o presidente colocou a casa em ordem, administrativamente de novo, porque os estudos que aconteceram aí durante esse período, sabe-se quando se ganha 2 títulos, principalmente importantes, que é bicampeonato brasileiro, o custo operacional do time, ele arrebenta. Ele sobe demais. Principalmente quando mantém o elenco. Né? Exatamente como o presidente fez. No primeiro ano é uma coisa, depois parece que 300% de aumento. E os patrocinadores, o Cruzeiro não tinha um patrocinador master importante, como tem hoje. Então eu acho que o presidente, nesse ponto aí, chegou, colocou agora a casa, né? E precisa de contratar. Quando, Eduardo, eu falei que o escuro, quando todo mundo falou que eu não conhecia o escuro, eu acho que já está na hora dele começar também. Qual o jogador importante que ele contratou até hoje? Eu duvido que o presidente já vai lá e contrata. Lembra quando o Marcelo estava aqui, que tinha aquele outro diretor de futebol, o Alexandre Matos? Você vai lá e não saia de lá sem contratar esse jogador. Foi isso que ele fez com o Nilton, foi com o Dedé, foi com tanto de gente. Agora, jogador ruim, o Cruzeiro está lotado. Desses estrangeiros aí, tirando o Romero lá, pode, Ninho, Sanches não sei o que lá, Pisano, não tem nada, não são, Gino. Gente, pelo amor de Deus, se a gente ficar com esse time, nós vamos disputar igual o ano passado para não cair para a 2ª divisão, porque no Mineiro foi um fiasco. A gente não conseguiu. Fizemos 11 partidas, marcamos 18 gols. Não, 13 partidas. Então, melhor ainda. Porque eu falei 11. Você ficar 13 partidas, marcamos 11. E fica lá, para não ser repetitivo, o Elber e o Alisson sofrendo sozinho lá, sem ter uma jogada, porque tem que ser deles. Um treinador importante, o que faz? Marca os 2 e acabou o time. Isso aí, velho. Se não contratar jogador de ponta, me perguntar quem é, eu não sou pago para isso. Porque o dia que me pagar para ser isso, eu vou buscar. Eu vou lá, vou buscar o Allan Kardec lá no São Paulo. Eu vou lá no Vasco, vou buscar o Nenê. Vou lá pegar aquele menino que está no Shakhtar Donetsk, que joga bola demais da conta e parece que está encostado lá. Eu esqueci o nome dele aqui, eu até que vim com o nome dele aqui, lá no Shakhtar. Jogou na Ponte Preta não coisa. Eu vou lembrar o nome dele aqui no bagulho. Eu, se eu for pago para isso, ganhar 70, 80 mil reais, eu vou buscar. Agora, com esse timinho aí, time não vale nada. Tanto é que o Campeonato Mineiro não valeu nada e contra o Campinense lá na coisa lá, não fez absolutamente nada. Deu um chute a gol. Não fez nada. Ponto. Muito bem, o Karim tá zangado. O Karim tá zangado. Mas eu falei alguma mentira? Não, mas não tem nenhum cruzeirense feliz, não. Não, ué. Não, Tem nenhum cruzeirense feliz, não. Você vê nas redes sociais aí o termômetro principal. Suas redes sociais, meu amigo, vou te falar uma coisa.
O que tem de gente aí, mas criticando e descendo a lenha também. E até porque, aproveitando até a carona aí, um ensejo no que o Karim falou, o Cruzeiro tem que parar também com essas coisas de, por exemplo, assim, tem uma oportunidade bacana de um lateral que ficou sem contrato aqui, vamos lá buscar. Surgiu a possibilidade de um empréstimo de alguém que está encerrando lá um contrato, não sei onde, tudo mais. Pode, não, é hora de ter ousadia. Talvez a palavra certa para ir para o mercado contratar agora seja audácia. O Cruzeiro tem que ser mais audacioso e mais ambicioso. Eu acho que até ousadia. Ousadia, tá. Ousadia. Ousadia tem que ser. Chegar lá e falar assim, olha, eu quero fulano. Vai lá e busca. Sabe o que acontece? O Cruzeiro hoje usa uma política de contratações. Eu já falei isso aqui, o Alexandre lembra, o Karim, o Gão não estava aqui ainda. É o seguinte, o Thiago Escuro, ele usa muito a planilha, Aquele jogador que tem um índice corporal, aquele jogador com comportamento bom, o jogador novo, que está surgindo, entendeu? Mas isso aí, eu já disse isso aqui, Thiago Escuro, isso é muito bom para time pequeno e time em formação e para garotos que estão sendo formados. Time grande como o Cruzeiro precisa daquele jogador, desculpa a palavra, malandro dentro de campo. Será que tem que ter jogador malandro dentro de campo. Será que o resumo dessa planilha que foi feita com esse tanto de jogador que contratou, porque o grande problema, quanto que é que investiu nisso? Foi muito dinheiro. Não, nada. Quem? Nada. O único foi o Pisano. Mas não paga salário pra eles, não? Não, o Pisano. Então, mas é salário que eu tô falando, ué. O Pisano, assim, questão salarial sim, mas o Pisano foi porque o Independiente tinha uma dívida com o Cruzeiro, o Romero estava acabando o contrato lá e ia ficar sem contrato. Mas me fala aqui, vocês que... O Ariel Cabral principalmente, eu sei que é conselheiro que você tá lá dentro, não sei se você sabe, ou vocês podem saber. Pisano, San Herminho, como é que chama o outro? Gino. Como é que chama o outro? Arrascaeta. Foram 5 que vieram. Tira o do meio de campo lá, o menino que joga lá. Quanto que o Cruzeiro paga para esses 4 jogadores? No mínimo 700 mil reais. É isso aí. Não é menos que isso, não. Não é menos que isso, não. Não é menos que isso, não. Então. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que é. Eu não acho que é isso, não. Esse Pisano estava lá na Europa. Não, ele estava independente. Jogador de... O Sanches Ming estava na Europa. Mas esse Pisano estava onde? O Pisano estava independente da Argentina. Não, você queria falar do Sanches Ming, eu sei, que passou para Internacional. Exatamente. Não é defendendo o Thiago, não, mas eu acho que esse ano o Cruzeiro deu nitidamente que queria redução no campeonato, como o calendário do Cruzeiro era desfavorável, só disputando o Campeonato Mineiro. Ele só não estava disputando a Libertadores, não, o resto ele vai disputar tudo. Mas só a Libertadores é difícil. Ele disputou a Copa União não. Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato. Só não disputou a Libertadores. Mas essa que é a diferença. Que tem 2 anos que nós disputamos. Não, a gente disputou nos últimos 2 anos. Então, o Cruzeiro, você via que. E com essa questão do Profute, que o Cruzeiro não queria gastar nesse primeiro momento. Alexandre, eu concordo com você. Eu acho que o Thiago Escuro tá certo. Ele tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a coordenação é essa mesmo. Só que tem que ter uns 3 ou 4 jogadores de experiência, aquele jogador malandro. Então ele não tá certo. Nessa parte aí ele tá desde certo. O Campeonato Mineiro, que ele ia usar o Campeonato Mineiro como teste, né? E o Bruno Então ele chegou à conclusão que o teste dele foi 0. Eu acho que a única coisa preocupante nisso tudo aí é que o Cruzeiro mostrou claramente que não tem um plano B. E agora tá indo pro mercado, certo? A única coisa que me preocupa foi isso. Porque, igual você falou, adianta trazer o Guardiola, o David é o menos culpado de tudo. Porque a partir do momento que ele estava lá, ele tinha que fazer um trabalho. Um trabalho com quem? Não, mas o David também tem 50% de culpa. Porque você mesmo acabou de falar aí agora que o Wallace... É líder, né? Ele tinha que ser um líder. Mas, Eduardo, mas liderar quem? Não, ele tinha que chamar o Wallace e o Weber e falar, não, você não tem que soltar a bola, tem que trabalhar. Mas soltar a bola pra quem? Pega a bola e tem que trabalhar. Mas pra quem soltar a bola? Quem que é o matador do Cruzeiro? O David ficou falando antes da apresentação que ele via as categorias de base, que ele acompanhava tudo. Ele não deu uma chance pro Alex no Campeonato Mineiro, que era o Campeonato Mineiro pra gente ver o Alex jogar. O Cruzeiro sem lateral, ele vai... o Kevin, se é bom ou não, você viu o técnico do Real Madrid põe o jogador. Mas no conceito que o Cruzeiro estava vindo invicto... Mas aí tem uma coisa que a gente tem que analisar o lado de lá também, porque o Cruzeiro era o único time invicto e nessa fase toda ele colocou 9 pontos de diferença em todo mundo. Então ele falou assim, peraí, eu acho que está dando certo, porque na hora que a gente for... ganhou do Atlético.
Ganhou, não, mas deixa eu só concluir, porque nisso que você tá falando. Então ele não tinha que inventar muito, não. Até ver, não é? Não, mas... Até ver. Não, mas o time não tava jogando. Eu concordo, Mas- mas eu só acho que ele inventou na semifinal de colocar o Henrique. Ué. Falando de centroavante... Não, mas aí que é falta de qualidade no time. Não, mas aí ele começou a inventar também. Porque Tinha o Douglas Coutinho tinha feito 2 gols no jogo anterior. Por que ele não No jogo faz, antes, cara? ué. Mas aí são as falhas de percurso, gente. Não. Deixa eu dar uma Aí você tá comentada, passando uma muita comentada bola do na estilo cabeça torcedor deles, aqui. né? Eu quero saber qual que é o sócio torcedor do Henrique. Qual que é o nome do sócio torcedor do Henrique? Porque ele assiste o jogo de um lugar muito privilegiado, de dentro do campo. Eu queria assistir o jogo dali, meu amigo. Sério, aqui ó, Henrique, Arrascaeta, Fabiano... Por mais que eu goste até do Léo, mas o Léo também, sabe? Tipo, a galera que tá entrando não tá fazendo absolutamente mas nada o Léo de ficou diferente. praticamente parado, Como é que é? né? O Léo, zagueiro que você Então eu falou? acho que não é hora dele entrar. Teria que entrar Mas não então com tinha o Bruno outro. Viana. Mas não Bruno tinha. Viana. Mas o que Bruno entra entrou melhor. bem. Entrou bem, então por bem. que ele não fica? Então por que não fica ele? Por que Não, vai aquele colocar o Léo? zagueiro, o menino é Entendeu? muito Bruno bom Viana é jogador. sensacional. Tinha que ser então Bruno Rodrigues e Bruno Viana. Rápido e Pra que tranquilo. colocar o Léo? Muito O rápido. Henrique, por exemplo, insistem com o Henrique pra caramba, tal, não sei o quê. E Já tá deu, já muito deu, nítido já que deu. não tá dando mais pro Henrique Gente, jogar. esse Fabiano O jogando no Arrascaeta, Cruzeiro gente, é um absurdo. Arrascaeta, vou ser sincero pra vocês aqui. Certo? Até, enfim, né? Pode até soar meio pesado que eu vou falar aqui, mas é assim, o Arrascaeta ele tem jogado apenas pro Cruzeiro conseguir vender ele por causa do investimento que fez em cima do jogador? Não é tem por jogado. isso. Acho que não. Você tá jogando... Tomara que não seja por campo, isso. né? É, porque eu não. Porque jogar dentro de campo ele ele joga, não não. vai pro banco, velho. Ele não vai pro. Impressionante. Ele é a mesma água o jogo todo. Ele é a mesma Quem que tá preguiça todos os interessado jogos. nele aí que falou? E ele Vai embora. não vai pro banco, não dá Pagou pra 4 outro. milhões de euros, vai embora. Não é assim, Pô, não. mas o Palmeiras não vai pagar nada, não? Não, queria troca para jogadores, o Cruzeiro fez certo, trocar esses jogadores. A Arrascaeta, para mim, não é jogador de trocar. Ó, mas não, tem que ainda vender, assim, no caso. mas ainda assim é a oportunidade de mercado. Ainda não é uma coisa audaciosa. Tá? Ainda assim é a oportunidade de mercado. Surgiu a possibilidade da troca, fez a troca, muito boa a troca, inclusive. O Cruzeiro certo? foi. Eu até acho que o lateral que tá vindo, que é o Lucas. O Lucas, eu não acho ele assim sensacional e espetacular, não. Não acho, de jeito nenhum. Entendeu? Agora, sem dúvida nenhuma, meu amigo, que o Robinho vem, mas o Robinho não é o meia que vai resolver os problemas do também meio campo acho. do Cruzeiro. Também não, acho. não. Não é. Porque se fosse o Palmeiras não ia soltar ele, não. Exatamente, não é. Mas é porque ele brigou lá com o Cuca. Ele brigou, teve uma desavença feia com o Cuca lá. E não vai jogar mais no Eduardo, mas Palmeiras. quando o Mas só técnico a briga gente com lembrar. determinado tipo de jogador, é que o time fala assim, ó, esse aí não deu muito certo, Não, não. não. Quando, Brigou lá, ano foi no final passado, do jogo, quando né? o Cruzeiro perdeu o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, um dos nomes que o Marcelo queria Robinho. era o Robinho para Tava no substituir Curitiba, eles. era pra substituir eles, isso mesmo. E eu até não disse nenhum comentário sobre técnico, não, porque eu acho que o Marcelo seria o técnico do Cruzeiro novamente. Seria, sem dúvida. Pra mim é o Marcelo, porque Lógico. pegar Teria que Ricardo ser, ué. Gomes. Esses caras não vão sair do Rio de Janeiro. Não Vai. sai. Não Ó, sai. O Ricardo Gomes, a comissão técnica toda dele no Botafogo, não ganha 100 mil reais no Botafogo. O Jorginho Não ganha recebe, 120 mil no Vasco. Você acha que o Cruzeiro não vai fazer uma proposta maior, esses caras vão ficar... Não sei. Ah, que Não isso? sei. Eu acho que fiz. Agora, Ricardo Gomes tem. Ele passou. A diretoria foi pro Rio, hein? A diretoria tava no Ontem. Rio. Tava no Rio. Ontem, A né? diretoria tava no Rio. É, o Ricardo Gomes tem uma passagem muito. Tomara que não for pra contratar esse técnico lá, o Denê. do Vasco. Tomara que não for pra contratar esse técnico aí. Qual Tô técnico? falando que a Esse Karine arroba relógio do Jorginho, programa, não, brother. Jorginho, Arroba relógio do Jorginho, gente, ele tá infiltrado no Vasco da Gama, ele não vai sair de lá não, sabe por quê? Olha. Perdendo ou ganhando, ele fica lá. Aqui é pressão pra ele. Você acha Porque que por uma questão de agradecimento, talvez, também? Porque... não sei se é agradecimento, porque ele deve estar analisando esse time do Ô, Cruzeiro também. Cara, Entendeu? Eu acho que o Jorginho já tá contratado. O Doriva, ano passado, foi campeão carioca. Teve proposta do Grêmio para sair, não saiu. Com 5 rodadas do brasileiro, ele foi mandado embora. É, mas Campeonato Carioca também não é padrão de qualidade pra ninguém, né? É, e outra coisa, Carioca que é uma o porcaria. Ricardo desculpa. Gomes é um técnico com bastante experiência. Bastante experiência, Ricardo. Ele treinou muito tempo Foi com o campeão da Paris Copa do Brasil Saint-Germain. no Vasco. O Paris, Eu não vi Paris trabalhos- Saint-Germain, ele trabalhou muito tempo lá. Eduardo, São mas olha Paulo os jogadores foi que tinha no terceiro Paris lugar Saint-Germain. brasileiro. Eduardo. Foi, ele trabalhou muito tempo no Paris É, mas eu Saint-Germain. não vi nenhum trabalho assim do Ricardo Gomes que a gente possa olhar nada É, negativo. não, lógico, é. Não tem absolutamente nada. Ele faz um time do Botafogo jogar o suficiente, É um né? milagre, né? É, ele faz um O time milagre. é- O time do nossa. Botafogo é horroroso e ele faz o suficiente ali, né? A única coisa que eu fico assim pensando em relação a esses treinadores é que é o seguinte, o Jorginho, especificamente, ele caiu com a Ponte. A culpa do Vasco ter caído não foi dele, porque ele pegou... Chegou no finalzinho também, né? Exatamente. Mas ainda assim, eu não vejo assim ele como aquele treinador da equipe do Cruzeiro, não. Não acho também não. E Não acho também não. o Thiago Escuro confirmou que o técnico que vier
vai ser o último técnico, teoricamente, na gestão do Dr. Gilvan. Tá, perde 4 partidas, você vê se vai Contrata ser. até o final de 2017. Concordo, perde 4. Perde 4 partidas no Campeonato Brasileiro pra você ver se vai ser o 4 último. joguinhos. Ô, Luciano, para com isso, Não, Luciano. vai fazer o mesmo esquema que ia fazer com o Mano. Muda Mas o Mano alta. ganhou tudo, pô. Ganhou. Deixa eu só falar, ô Thiago Escuro. É a torcida que põe e tira o técnico, meu amigo. É, não tem jeito disso não, meu amigo. Perdeu 4, 5, você não vai bancar isso, você não vai aguentar. Você não aguenta, não adianta, não adianta. Aqui não é como a Europa. Porque a Europa os caras bancam lá, o cara perde 19 anos. Mas tem, Se trouxer 5 jogadores tarimbados, aí o cara ganha. O cara não vai ter 5 derrotas. Agora, se continuar com esse elenco aí e trouxer o treinador, meu amigo, eu te garanto que vamos fazer um negócio bacana, cara. Vamos subir para 5 jogos. Que aí, só por causa da teimosia. Como entendeu? tem jogo Só domingo pra e quarta, teimosia. 2 semanas. Exato, 5 joguinhos. 2 5 semanas? joguinhos. Perde pra ver Se não 2 ganhar ninguém, é semanas. 5 joguinhos, o treinador cai sem ganhar. Gente, deixa eu falar dos nossos parceiros aí que estão nos ajudando a levar esse programa para o torcedor do Cruzeiro. Vamos falar da Sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato, lá na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Sorveteria Guilato. Lá você encontra, olha, picolés, sorvetes, crepes e açaí. Sensacional, gente. Tem um parquezinho lá pra criançada brincar. Tem pula-pula, escorregador. Leva a criançada pra brincar lá em frente àquele parque, a Geopil. Ali, ó, tem um shoppingzinho ali, chama Máximos. Então a sorveteria Guilato está ali. Leve lá a sua família pra tomar um sorvete, com esse calorão que tá fazendo. Hoje até deu uma esfriada, né? Deu. Hoje deu uma esfriada. Mas sorvete Tá bom, no frio também é bom, mas também? sorvete, mas ela tem crepes, que são sensacionais, gente. Crepe doce, crepe salgado. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700. E o atendimento da turma lá, né? E a meninada, as meninas que atendem a turma lá, sensacional, gente, sensacional, tá? Vamos falar agora da tapioca, tapiocando a vida. Tapioca, você que quer comprar, olha, tem tapioca de toda marca, mas tapiocando a vida, essa é a melhor. E eu posso falar porque eu provei isso no final de semana, lá no sítio, e olha, tapiocando a vida é simplesmente sensacional, gente. É a melhor tapioca que tem no mercado. Chega no supermercado e pede lá, tapiocando a vida. Eu também eu experimentei, muito bom. Ivan também experimentou, é sensacional, tapiocando a vida, gente. O Wander também experimentou, tapiocando a vida, o telefone é 9996810203. 996810203. Mandioca, o mais brasileiro dos alimentos. Quem disse isso foi a nossa... A Dilma gosta da mandioca. A Dilma gosta da mandioca, viu? A Dilma gosta da mandioca, viu? Aqui, vamos falar agora da água sanitária Super Globo. Essa é porreta, gente. Água sanitária Super Globo, desde 1938 nos lares das famílias brasileiras. Desde 1938, Carinho. Que já era nascido. Ah, já era. Inclusive eu brincava muito com ela. Nos lares da família brasileira. Água sanitária Super Globo. E tem um detalhe. Essa água sanitária Super Globo, gente, é própria para matar o mosquito da dengue. Tá aqui, ó. O mosquito da dengue aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Ivan vai pegar aqui pra gente, vai mostrar aí. Zika e chikungunya também. Zika, chikungunya, né? Então tá aí, ó, gente. Limpa tudo que você tiver em casa com a água Super Globo. Água sanitária Super Globo. É o gol da limpeza. É o gol da limpeza. Água sanitária Super Globo. Desde 1938, nos lares da família brasileira, tá certo? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência discutindo as coisas do Cruzeiro. Porque tem muita coisa pra gente discutir aqui, hein? E vamos falar desses reforços que estão chegando aí, tá? É rapidinho, é pai bola, voltamos já já. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.